apóstolo Fábio está aqui com a gente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Saúde os amados irmãos na paz do Senhor, amém? A voz é grossa, mas é o nariz mesmo. Tá, difícil. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, um salmo muito conhecido, muito falado, já foi falado aqui pela pastora pela manhã, a necessidade de orarmos um pelos outros sempre, mas entre nações, nesse momento tão difícil. Vivemos dias difíceis, não é? E dias de escassez, dias trabalhosos, mas temos um Deus, e é nesse Deus pelo qual nós confiamos e oramos. E tem um mandamento aqui, eu acredito que se passe por um mandamento, é o Salmo 122, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, e ele nos exorta justamente a fazer aquilo que a pastora falou, orar também pelas nações. Amém? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentre seus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, vosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, amém? Recebemos essa palavra, tomando posse disso em nome de Jesus. Há uma alegria muito grande de nós estarmos aqui, por isso que é importante você aproveitar essa oportunidade que nós temos ainda no nosso país, né, de cultuar ao Senhor com a igreja, com as portas abertas e estarmos aqui para louvar ao Senhor. E só há alegria porque a gente ouve aqui do Senhor alimentos para a nossa alma. A Bíblia fala, né, Jesus falou que nem só de pão o homem viverá, não é? E o que você ouve, não é um pão, não é para a nossa alma. Então tem muitas pessoas amarguradas porque ouve o que está errado, ouve coisas negativas, se contamina com isso. Mas quando nós estamos na casa e na presença do nosso Deus, é uma maravilha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar então o meu querido apóstolo. Ele vai dar o testemunho dele aqui, mas antes de colocar, até pedir para ele aqui uma permissão, um vídeo que nós... Pode vir, apóstolo, em nome de Jesus. Eu quero, em cima dessa palavra, como Deus fala, como a Patrícia falou nessa manhã, das promessas de Deus, do tempo do Senhor, e eu me vejo essa palavra aqui, que eu deixo para o apóstolo também, para a igreja, não é? Que Deus nunca falha, e Ele cumpre realmente o que Ele fala. Então, diz assim, Isaías 55, eu vou ler a partir do verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós vemos aqui algo que Deus opera de uma maneira que nós não podemos, não é, imaginar. Por isso que quando nós entregamos na mão de Deus, fazemos o que Ele fala, deixa os caminhos com Ele, porque o agir dEle é lindo. Amém? Aleluia. Aí toma posse disso. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá, não tornam, olha que coisa linda, não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecundem, assim a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o que Deus está comparando, não é? Exatamente aquilo que Ele criou da chuva, a importância do tempo, de tudo que rega a terra e dá mantimento à terra. Então não volta vazia, amém?
Então, olha o que ele fala. Assim, versículo 11, será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo que a designei. Até aqui. O que veio, Fábio, nesta palavra é que Deus, quando Ele lança uma promessa, não tem como. Não tem como não cumprir. Amém, irmãos? E eu gostaria de passar o vídeo aqui. O Fábio vai dar o testemunho, o apóstolo Fábio, não é? E o que Deus fez na vida dele, hoje aqui, né, ele tem a igreja, Comunidade Apostólica Arca da Aliança, lá em Ribeirão Pires, não é? Estamos já há tempo para ele vir aqui, e hoje deu certo. Semana passada ele não conseguiu, devido aos compromissos lá na igreja, aos imprevistos que teve, mas hoje Deus preparou o momento certo para que ele dê o seu testemunho nesta manhã. Eu vou deixar ele falar, mas olha, irmãos, aqui, ó, ali, né, se você conseguir enxergar, estou eu, está ele lá atrás, não é? Isso aqui é dentro da casa de recuperação lá em Mongaguá, um trabalho que a pastora Valquisa, minha tia, né, vinha fazendo ali nesta casa. Tive a oportunidade de fazer esse batismo, não é, ali, e batizamos naquele dia, né, acho que 10 pessoas mais ou menos. E o irmão Fábio, hoje, né, ele estava nesta casa fazendo o seu tratamento, sua recuperação, ouvindo a palavra, ainda não convertido, mas estava ali, ó. E ele nos ajudou. Essa água aqui ela é escura, viu, irmão, mas é limpa. Nossa, é uma delícia. Até dei uns mergulhos nela aí. E aí, só que ela é meia barrenta, então tinha um lugar fundo ali, não é? Então o irmão se prontificou e foi lá ajudar. Olha só que Deus não faz nada em vão, não é? Outra balada, né, Fábio? Outra época que ele estava, mas ele entrou e a semente estava sendo lançada. Aí nós começamos a batizar. Muda para mim, por gentileza. Então, aí é só o vídeo. Aí começou a orar. Você vai escutar uns batuquinhos aí atrás, porque o pessoal lá gosta de samba, não é? E eles estavam cantando hinos de adoração ao Senhor, mas no ritmo de samba, tá? Pode dar umas adiantadinhas no vídeo, porque ele é um pouquinho extenso, senão a gente não tem tempo. Menina, eu estava barrigudo, hein? Passando. Meu Deus do céu. Misericórdia, ainda estou, né, um pouquinho. Essas academias do garfo não dá muito certo. Olha lá, o irmão Fábio, a pastora Valquisa, não é? Pastora Valquisa, eu vou combinar com ela que ela pegou dengue e ficou bem ruinzinha, mas Deus está cuidando dela. Vamos batizar a festa no céu. Aleluia! Pode ir o primeiro. Um de cada vez, um de cada vez. O menor da tribo de Jessé, do filho de Jessé. Lá é assim, irmãos, lá o pessoal louva no samba, né? Meu tio hoje já partiu para a glória, né? Meu tio Arnalino que estava trazendo. Foi um grande trabalho com as crianças que ela tinha. Eu agradeço a Deus por todos os livramentos do teu perdão. Mudou a minha vida, me mudou por dentro. E olha lá, o irmão Fábio estava todo o tempo ali fazendo um papel importante, porque era fundo ali, dali para trás, escorregadio. Aí, irmãos, tem uma parte nesse vídeo que eu não achei, acho que foi no outro, eu não sei, procurei tanto, né, Fábio? Mas que a gente estava, eu virei de repente para ele, né, o Espírito Santo tomou ali, e houve um momento que foi lançado uma palavra sobre ele. Eu olhei e eu falei assim, isso aí foi acho que 2013 e 2012, 2013. E 2013, eu quero mostrar o tempo para você que leva, né? E aí eu virei para ele, o Espírito Santo me usou e falou, hoje o que você está fazendo aqui, Deus vai usar para que você cuide de pessoas, ovelhas, e Deus vai te usar para batizar. Isso não é em vão que você está fazendo aqui, porque o Senhor chama você, algo desse tipo, né? Porque eu não vou lembrar palavras, faz muito tempo. E eu quero agradecer a Deus, porque o Fábio tem um testemunho maravilhoso. Ele pode falar melhor. Ele já deu um testemunho quando a gente fazia o programa na rádio, foi uma bênção, tá?
E hoje, irmãos, para a glória de Deus, eu venho vendo, acompanhando as coisas até que ele me manda aqui, os posts, o que ele estava postando, né, mensagens, e de repente Deus foi levantando, trabalhou na vida dele, restaurou, hoje ele está aí, ó, consagrado apóstolo, cuidando de igreja. Deus não cumpriu a palavra? Voltou vazia? Não vai voltar. Quanto tempo levou isso, irmãos? Uns 6 anos, né? Que o Fábio está nessa caminhada, o quê? Uns 4, 5 anos, Fábio? 4, 5 anos. Largou tudo, os vícios, o que tinha, o que fez, não é? Porque, irmãos, essas pessoas que você ouviu cantando aqui, eu tive lá, né? E realmente a gente vê como que a luta, o que o inimigo faz na vida das pessoas, até onde elas chegam. Pessoas, nunca vou esquecer de um rapaz grandão que estava lá, que ele falou assim, olha, eu vi exatamente a necessidade dele, e orei muito por ele, né? Mas ele falou, estou acabando com a minha vida, tenho um bom emprego, tenho uma boa família, mas está destruindo tudo, por causa dessas benditas coisas que eu estou fazendo, nas malditas coisas que eu estou fazendo. E Deus, graças ao Senhor, né, tocou na vida do Fábio, como de outros que têm saído dali, não é? Não são todos, mas hoje o irmão está aqui para testemunhar, e por isso para mim é uma bênção, ele está até mais bonitinho, rapaz, gente, como o pastor Ricardinho que fala, né? Fala, agora eu estou bonito, não é isso que ele fala? Não é, Cidinha? Cadê Cidinha, está aí? Não é? Então, ele fala, então Jesus, quando ele resgata a gente, ele resgata a nossa beleza, né? E que Deus venha abençoar muito a sua vida, ele tem a palavra nesta manhã, e o seu testemunho para nos abençoar. Vamos aplaudir mais uma vez esse Deus que não falha com a sua palavra. A graça e paz a todos, amém? Motivo de muita honra estar aqui nesse lugar, porque o que o Senhor faz na nossa vida é inexplicável. Confesso para os irmãos que eu nunca esperei um dia estar em cima de um altar, pregando a palavra do Senhor, e estarmos fazendo um trabalho missionário. Porque eu sempre via a minha... Está saindo? Tá. Eu sempre via a minha pastora, minha mãe na fé, a pastora Val, comentando, que falava assim, ela assustava a gente. Ela falava assim, o trabalho é árduo, o trabalho machuca. E eu falei, jamais eu quero ser um pregador, jamais eu quero ser um pastor. Só que num belo dia, num determinado momento, eu nunca esperei em conhecer pastor Ricardo. E ela chegou com toda a humildade do mundo, que era uma benção, e falou para mim, falou, Fábio, ela chamou de filho, me ajude aqui a batizar os meninos, porque lá eu tenho uma parte que era funda, como diz nosso irmão Ricardo. E nesse momento eu aceitei aquele desafio para a minha vida, só que eu comecei a ver o sobrenatural em minha vida. Eu comecei a ver que pessoas ali estavam sendo mudadas. E como diz o nosso pastor Ricardo, falou que a semente já foi lançada. E eu fazendo aquele trabalho, achando muito lindo, maravilhoso. Só que me chama mais a atenção é que quando ele pega, ele olha para o meu lado e falou bem assim, o dia você irá fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Aquilo tomou minha alma num momento tão inexplicável dizer para vocês, porque eu estava passando um momento tão difícil, porque estar ali não é fácil, irmãos. Estar ali não é difícil, porque você está vivendo com um monte de pessoas totalmente diferentes de você, mas com o mesmo vício que você. E eu estava ali, o Senhor dobrador na vida do irmão Ricardo e falou assim, ó, você irá fazer as mesmas coisas que eu. Pode passar tempo, mas você irá fazer. E a pastora Val me deu um abraço e ela falou, toma posse. Eu tomei posse daquilo. Só que passou muito tempo na minha vida, eu achei que isso nunca ia acontecer. Num belo dia eu vim para Ribeirão Pires, conheci minha digníssima esposa, a Bispa Maria Ramos, e na simplicidade dela, ela me deu um trabalho para me dirigir. O trabalho que ela começou foi na minha casa. Tinha mais de 21 pessoas, pastor, mas na pandemia também, a pandemia acabou com muita coisa, mas louvado seja o nome do Senhor.
E eu comecei esse trabalho em minha casa, irmãos. Eu não era pastor, eu não era presbítero, eu não era nada. Ele era um simples servo. Mas aquilo que eu digo, quando Deus ele tem um propósito em tua vida, pode passar tempo, mas Ele cumpre. E quando isso aconteceu, irmãos, para a honra e glória do Senhor, já faz 5 anos que eu estou na presença de Deus, firme, contando o testemunho, contando aquilo que o Senhor fez em minha vida. Então, irmão, você está vendo aí o período de tempo que o Senhor fez para chegar até aqui? Agora pergunta para mim, apóstolo, está sendo fácil? Pergunta aí para a igreja. Está sendo fácil ou não? Facinho, irmãos. Facinho. Sabe qual que é mais fácil? É quando chega o irmão para você, pastor da madrugada, ora por mim. Você está dormindo. Toca o telefone, ora por mim. Você tem que sair, ajoelhar, orar com aquela pessoa, conversar. Mas isso é gratificante. Não tem preço que pague isso. Amém, igreja? E eu louvo a Deus pela tua vida, irmão. Louvo a Deus pela vida. Eu queria ver a pastora Val. Quando você viesse, você traz ela, chama ela, que eu quero vir ver, eu dar um abraço nela. Porque eu não consigo falar. O tempo é tão corrido que eu não consigo nem aguar mais. Mas eu louvo a Deus pela vida do irmão Ricardo. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Por ter recebido eu aqui com braços abertos. Amém? E sem ficar somente nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia aí. Aleluia. Glória a Deus. Em João, capítulo 8. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. João, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 6, que diz assim: eis que ele tomou para descrever com os dedos no chão. Amém, irmãos? Quem conhece essa palavra aqui? Quem conhece essa palavra, João 8? Fala sobre o quê? Fala sobre quem? Uma mulher adúltera. Posso ir para cá, pastor? Posso ir para cá? Eu pare para imaginar sobre essa palavra, irmãos, que quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, aleluia, Ele é fiel para cumprir. Porque os escribas e os fariseus trouxeram que era a mulher, que ela estava pega em adultério. Mas a palavra do Senhor vai me dizer, irmãos, que ele não se assusta com aquela situação. A palavra do Senhor vai me dizer que ele começa a escrever no chão. Aleluia. Só que me chama mais a atenção é que quando ele pega, ele olha e fala assim: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. A palavra do Senhor vai me dizer que os escribas e os fariseus, que as pessoas que estavam ali, atiraram a pedra, é isso? Atiraram a pedra, igreja? O que aconteceu? Começou a sair desde os mais novos, mais velhos. Mas a palavra do Senhor vai me chamar a atenção, irmãos, que ele estava, aleluia, convicto, que a vida daquela mulher iria mudar naquele momento. A palavra do Senhor vai me dizer que Jesus estava ali, para mudar a situação daquele momento. Eu quero dizer para vocês, irmão, que não importa a situação em sua vida, o Senhor vai mudar. Não importa o que o Senhor faça em sua vida, aleluia, a situação vai mudar. Porque se fosse, aleluia, olhar para os nossos olhos espirituais, nossos olhos carnais hoje, na situação que aquela mulher estava, a vida daquela mulher não iria mudar. Mas que quando você depara com o mestre dos mestres, a tua vida muda. Mas quando você depara com o Senhor dos senhores, a sua vida muda. Porque não foi diferente da vida daquela mulher. Aquela mulher, a palavra do Senhor vai me dizer que acabou, não tinha mais ninguém. Mas o que me chama a situação naquele momento, são duas coisas que me chamam a atenção. Estava ela, a mulher e Jesus. Estava ele
e a mulher. Mas tinha mais algo ali naquele momento. O que tinha ali? O que tinha ali, igreja? Quem sabe me dizer? O que tinha ali, pastor? No chão? As pedras. Ei, se vocês tivessem entendido, já tinha dado glória. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que a situação que aquela mulher chegou, aleluia, ela saiu diferente. Mas o que me chama a atenção naquelas pedras, irmãos, é que aquelas pedras foram feitas a escada para começar a crescer. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que as pedras que jogarem em tua vida, vai ser feita a escada para você crescer. As pedras que tentarem jogar contra a tua vida, vai ser feita a escada para você crescer. Mas a palavra do Senhor vai me dizer, irmãos, que só estava ela, Jesus, e Jesus depara e olha para ela bem assim, Jesus fala para ela bem assim: cadê os seus acusadores? Não há mais ninguém, não tem mais ninguém. Ei, quando Jesus entra nessa situação, irmãos, não tem problema, não tem acusador, irmãos. Quando Jesus entra nessa situação, não tem acusador contra a tua vida. A palavra do Senhor vai me dizer, irmãos, que Ele pega e fala: mulher, agora vá e não peques mais. Irmãos, a palavra do Senhor, já procurei dizer, saber, falar, procurar. A palavra do Senhor não vai me dizer que o Senhor estava escrevendo no chão. Sim ou não? A palavra fala o que o Senhor estava escrevendo no chão? Não. Mas eu vou lá, em Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem estava perdido aqui? Eu estava. Mas o Senhor lançou uma promessa em minha vida. O Senhor lançou, aleluia, um chamado em minha vida. Então, irmãos, eu aprendi isso. Não adianta você correr do teu chamado. Não adianta você correr do propósito de Deus em tua vida. Porque uma hora o Senhor Ele vai te pegar. Porque uma hora o Senhor Ele vai te pegar. Como eu disse aqui, meu pastor. Eu falei, é bem aqui, disse assim, que eu não queria estar atrás de um altar. Eu não queria estar aqui, irmãos, porque eu sabia que aqui era gratificante você ajudar outras pessoas. Mas muitas coisas iriam me machucar. Mas eu aprendi que com Deus, Ele sara todas as feridas. Irmãos, Deus, Ele tem algo em tua vida. Deus, Ele tem um propósito em tua vida. Vou fazer uma pergunta para a igreja rapidinho. Quem pode parar o propósito dentro da tua vida? Quem pode parar o propósito dentro da tua vida, igreja? Ninguém? Vocês mesmo. Hã? Nós podemos parar o propósito. Mas eu quero dizer para vocês que Deus Ele cria a situação para você voltar para o mesmo lugar. Você já correu de algo, pastor? Tu já correu de algo? Hã? Eu já corri, você já correu? Quando você corre, parece que aquela situação que você corre, você volta para o mesmo lugar. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você não quer ver? Você já pare para imaginar isso aqui. Sabe aquela pessoa que você não quer ver? Você trabalha com ela, você se esquiva dela, mas ela aparece na tua frente. Você já pensou isso? Porque é o propósito da tua vida. Eu quero dizer para você que o propósito de Deus na tua vida, você não escapa, irmãos. Mas você para o propósito de Deus na sua vida. Mas a situação, ela continua sendo a mesma. Então, igreja, só peço para a igreja hoje, que os irmãos venham entender o propósito de Deus em tua vida.
Porque aquela mulher, ela entendeu o propósito. Aquela mulher entendeu. E se você for ler o texto bíblico, vai falar que ela não pecou mais, sim ou não? Hã? Não pecou mais. A palavra do Senhor vai me dizer que ela andou com Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa, os discípulos andaram com Jesus, não andaram? Mas não andaram com fé igual aquela mulher. Porque aquela mulher, ela reconheceu que Jesus era Deus em vida dela. Ela reconheceu que o Senhor Jesus mudou a história dela. Eu quero dizer, sabe quando a tua vida vai mudar? É quando você reconhecer Jesus em tua vida. A minha vida mudou. Sabe como? Quando eu reconheci Jesus em minha vida. Fala você, as dificuldades mudaram? Sim ou não? Mudaram a dificuldade em minha vida? Não, continuam as mesmas. Mas o propósito é servir a Deus. As lutas vão vir, as provas vão vir. Mas com Deus, é tudo bem mais fácil. Então, irmãos, o Senhor diz para vocês, a igreja, caminha, continua andando, continua glorificando, continua exaltando, porque aquilo que você tem com Deus, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deus, Ele é uma pessoa maravilhosa em minha vida. Sabe por quê que é maravilhosa em minha vida? Porque quando eu não posso contar nada para minha esposa, eu vou chorar para ele. Hã? Quando eu não tenho ninguém para me conversar, com quem eu vou conversar? Com Deus. Tem momento na minha vida que minha esposa fala, estou fazendo um louco, lavando louça, eu falo, tá bom, meu amor, eu vou conversar com Deus. E aí? E o Senhor me ouve. Eu aprendi isso, irmãos, que o meu melhor amigo é Deus. Quem acredita que Deus muda a vida do homem? Na vida de uma mulher? Quem acredita? Levanta a mão aí. Você acha que a minha vida foi fácil para chegar até aqui? Qual é o seu nome, amiga? É Sarita? Sabe que a minha vida foi fácil para chegar até aqui, Sarita? Você sabe o que eu quero dizer para você? Que a minha vida, ela foi tanta luta, porque no momento que eu mais precisei, o inimigo destruiu minha família. No momento que eu mais precisei, o inimigo, ele acabou com a minha vida, acabou com a minha honra, acabou com a minha dignidade, acabou com o meu casamento. Me deixaram num lugar onde eu falava assim, eu vou ficar louco aqui nesse lugar. Mas eu quero dizer para vocês, que o propósito de Deus em minha vida estava apenas começando. Naquele lugar eu aprendi a cuidar de vida, porque assim não é. Lá você virou preso sem querer, irmão. Não é você, Deus, não é, meu, o negócio é estreito lá, velho. Você virou preso sem querer, o pastor fala assim, você vai ser obreiro, irmão. E pega você e falei, meu Deus, eu estou com 4 meses nesse lugar, e aí... Comecei a fazer a palavra de Deus, comecei a pregar a palavra de Deus naquele lugar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o propósito do Senhor em minha vida continua o mesmo. Quero dizer para vocês que Deus, Ele muda a história, Deus, Ele muda o quadro. Deus, Ele muda a situação. E tem mais outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos. Que o Senhor vai fazer tudo ao contrário do que você pensa. Já pensou isso, pastor? Não é ao contrário? Sabe que quando eu fui montar a minha igreja, eu coloquei um nome na minha igreja.
Quando eu coloquei o nome em minha igreja, o Senhor me viu, meu Senhor me brada dentro do meu coração. Já tinha um mês de ministério, pastor. O Senhor bradou em minha vida e falou, agora tu vai mudar. Eu falei, Jesus, estou ficando doido. Fui orar lá no monte, sozinho, sem ninguém, só eu e Deus. Bradou uma mulher de lá e falou assim, homem, por que está lutando? O nome, Deus já te deu. Mas você já tinha me dado o nome, eu tinha a questionação de Deus, era essa. Eu já tinha me dado o nome. Mas muda agora. E eu mudei. Mas sabe o que eu quero dizer para você isso? Que tudo isso foi para honra e glória do Senhor Jesus. O ministério continua sendo uma benção. O ministério continua sendo abençoado. Milagres estão sendo feitos naquele lugar. Mas o porquê? Porque nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus em minha vida, a minha vida começou a ser mudada. Hoje, minha mãe, ela queria me ver, sabe como? Bem fora, bem longe dela. Minha mãe queria me ver bem longe dela. Minha irmã, queria ver todo mundo menos eu. Sabe o que eu quero dizer para vocês hoje? Sabe quem ora pela minha família? É eu. Quem que a minha família pede conselho? É eu. Quando eu fui um tempo atrás, eu, minha mãe e minha irmã, a minha irmã virou para minha esposa e falou assim, ó, eu não acredito que é o Fábio, porque ela é acostumada a ver o magrinho, né, só a capa do Batman, porque a gente fica magro na situação que nós estaríamos, não que eu estava, mas quando eu cheguei, ela virou para minha esposa e falou, é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Ela pegou em mim assim, me palpou assim, será que é você mesmo? Você é meu irmão? Eu falei, sou, pô, eu estou tão diferente assim? E ela disse assim, irmão, meu irmão, se Deus fez em tua vida, Deus vai fazer na minha. Hoje em dia, a minha família é estruturada na casa do Senhor. Minha irmã não é batizada, minha mãe não é, mas elas vão para a casa do Senhor. E lá naquele lugar eu profetizei algo em minha vida. O que você disse para mim, eu falei para ela. Falei, além de tudo, antes de você morrer, mãe, eu vou batizar você nas águas. E ela olhou para minha cara e falou, meu, você está louco? Eu falei, estou louco, porque foi por isso que Deus me chamou. E vou dizer assim, pai, falei assim para ela, falei bem assim, aí eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Deus foi falado aqui, igual foi falado aqui hoje. Sabe o que Deus ele gosta? É de desafio, irmão. É ou não é, pastor? Deus ele gosta de desafio. Deus ele gosta de desafio. Se desafie por Deus. Faça algo para o Senhor que você nunca fez, que o Senhor vai te abençoar. E eu fiz esse desafio. E eu creio que o Senhor vai ser glorificado em minha vida. Amém, igreja? Quem entendeu? Quem tomou posse? Quem acredita? Se coloca de pé. Glória a Deus. O pastor Ricardo falou que eu podia pregar até 4 horas da tarde, é isso? É? Povo de fé, hein? Se eu falar isso na minha igreja, eu falar assim, eu vou para a igreja lá, os caras falam que eu quero almoçar. Mas amém? Levanta as mãos para o céu. Fala assim comigo, Senhor, trabalhe em minha vida, na minha casa, na minha família, porque nós cremos que o Senhor é Deus em todas as situações em minha vida. E como você fez na vida do apóstolo Fábio, tu vai fazer em minha vida. Amém, igreja?
Ó, Deus está no controle. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele continua no controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente de qualquer situação, o Senhor continua no controle. Deus, Ele é bom, ao tempo todo. Coisa que eu aprendi, o Espírito Santo, Ele prega, irmãos. Porque as situações sobre a minha vida, que eu já fiz isso, pastor. Aprenda isso, hein? Eu fiz um teste com a igreja um dia. Só tinha eu e 3 pessoas na igreja. E não tinha pregador nenhum para ir. Eu falei, Senhor, hoje eu não vou pregar. Sabe o que aconteceu? Eu saí de cima do altar e sentei. As irmãs que nós temos lá, é uma benção, né, irmão? Elas começaram a louvar o Senhor. Deus começou a tomar a situação no mistério totalmente diferente, irmãos. E sabe o que eu aprendi? Que quando você não está atrás do altar, você sentar e você ouvir a voz do Senhor, Ele fala com você. Então, irmãos, se não tiver ninguém aqui atrás, o Senhor vai estar ministrando em tua vida. Amém? Quem crê? Então dá salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Queria que o irmão ficasse aqui ainda. Glória a Deus. E para mim é uma alegria. Eu tenho certeza que para a pastora Valquísia, né? Quando eu falei, ela fica alegre, né? E do que Deus tem feito na vida do irmão, né? E o testemunho dele é muito forte, viu, irmãos? É forte mesmo. Mas o Senhor tem operado. Eu vejo aí a simplicidade, a graça como Deus usa as pessoas para cuidar da obra, levantando, cumprindo a palavra. Amém? Amém. Aleluia. A Sarita, eu não queria falar, mas está engasgado aqui, né? Eu olhei para você e eu sei, Deus mostrou que você está passando uma coisa difícil aí, mas muitas vidas, e eu quero orar por ele. Eu queria que o presbítero que acompanha ele tivesse aqui na frente também. Eu quero orar pelo irmão também. Ele acompanha você no ministério, sim, é isso? Né? A esposa dele no ministério. Esposa também, né, irmão? Também, irmão, também é bênção, viu? Caminhem juntos, né? O que o irmão Fábio está falando aqui é uma coisa que é verdade. Eu provo o que ele fala, é o contrário mesmo, não é? Se eu falar aqui, né, para quem já conhece, eu já corrigi inclusive essa fala, mas porque Deus já falou para eu corrigir, no meu caso, tá, Fábio? Mas eu sempre fiz uma coisa que eu falava assim, o Senhor tinha falado uma vez, há muitos anos atrás, que eu ia fazer certas coisas. E minha mãe, antes de falecer, ela falou, pode sossegar o facho porque tua obra é outra. E Deus mudou a história, como mudou na sua família. Vocês entenderam que nem a mãe dele queria ver ele longe? Olha o que Deus faz, irmãos. Eu estava lembrando, sempre vou testemunhar, mas porque isso para mim foi muito forte. Como eu entendo o que ele está falando, ainda mais na situação que também esse irmão passou. Deus não desprezou ele. Deus não desprezou ninguém. Deus não vai desprezar a sua casa, viu, Sarita? Nunca Deus desprezou. Em nome de Jesus, aleluia. Então, creia. Porque quando o dia o Senhor mudou, a sorte, e fez por onde eu nem pensava. Meu primeiro milagre diante de tudo está falido, está aqui, minha esposa. Não é? Como ele falou, estava até, olha, Deus começou a mudar, foi aonde ele conheceu hoje a esposa dele. Olha como Deus faz, pega numa área que está com a dignidade falida, que isso também é o meu testemunho, e levanta. Então eu quero dizer para você, só afirmar para você o que Deus está falando aqui. Tem promessa na sua vida. Amém? É que nem vocês aí, ó. Vocês casal, você, o Kevin e a Caridade. Deus tem algo grande. Nunca desistiu, Kevin, de você. Nunca desistiu. Tem solução? Tem. Né? Tem bênção na vida de muita gente aqui. Aleluia. Tem coisas que Deus vai fazer, a igreja esse ano vai ser um dos melhores. Não importa o que está acontecendo no mundo, no governo, para o povo de Deus é sempre melhor. Sabe por que é sempre melhor? Mesmo que a luta está apertando, o apóstolo, presbítero,
eu falo assim, graças a Deus que tudo isso é passageiro, porque minha vida eu só estou de passagem. As lutas que têm que ser levantadas é para me desanimar, é para que eu não pregue a palavra. Eu vou testificar isso que o apóstolo está falando, porque eu também já fui uma vez para a igreja, que às vezes a gente pensa que é fácil mesmo, da gente, né, passar a luta e estar aqui para ensinar algo, passar algo, porque se a nossa vida não for no altar e não viver com Deus, a gente não passa, irmãos. E a gente vê isso, porque quantos irmãos chegam aqui, quantos irmãos não conseguem, né, se levantar, está passando por dificuldade, e o que a gente passa para você é aquilo que a Bíblia fala, olha, Jesus venceu as aflições, Ele deixou o poder para você vencer, e você vence, amém? Isso não está intitulado para pastor e apóstolo, isso está dito para quem adora a Deus, para quem serve ao Senhor. O resto, Deus vai te levantar com um cargo aí, porque hoje eu até brinquei, falei, tá chique? Meu Deus, é muita oração, porque quanto mais unção, quanto mais, é mais a responsabilidade. Você sabia que a Bíblia fala, né? Quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Mas essa cobrança não é um peso para nós, é que a gente sabe o trabalho que dá. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é maravilhoso. E como diz a pastora Valquisa, esse é o salário do pastor. Esse é o salário do pastor. Eu sou o salário da minha tia, porque o seu trabalho, eu vinha no carro falando para eles, minha tia não tinha papa na língua, né? E ela sabia que a gente já tinha ido para a igreja, largou os caminhos de Deus, e minha tia falava numa língua pesada. Para quem conhece minha pastora Valquisa aqui, sabe que ela tem língua pesada, né? Mas olha o fruto e o salário disso. Olha o fruto e o salário disso. Eu lembro o dia que ela viu que Deus estava me consagrando, e ela subiu com alegria, chorou tanto. E hoje é uma alegria para ela ver o Fábio, os trabalhos daquela casa de recuperação, que tantas vidas preciosas que eu conheci ali, e ela ama. Então, isso também na vida dela sempre me ensinou a amar a obra de Deus. Ela faz do jeito que ela é, com a língua que ela tem, porque eu já falei que eu não discuto mais, porque Deus usa ela do jeito que ela é. Mas tem vidas salvas, amém, irmãos? Tem vidas salvas, crianças que, irmãos, as crianças de lá de baixo que ela mexe, não é criança de família assim, é criança de filho de gente que é da pesada mesmo, irmãos. Não é brincadeira não, não é brincadeira. E aí nós tivemos a oportunidade de batizar aqueles adolescentes, vidas que entenderam Jesus e que até hoje bate na porta da casa dela. Não desiste, irmãos, pessoas que foram para a igreja, amém? Aleluia. Aí um dia ela vai vir contar aqui para quem não conhece, mas eu quero orar pela vida do apóstolo, porque Deus vai fazer muito mais coisas na sua vida ainda, e a palavra de hoje leva para vocês aí a 55, porque o que Deus lançou na vida de vocês, viu, querido? Na vida da igreja, nessa manhã, através dessa palavra que Ele trouxe, e também de tudo que foi falado aqui, você vê que desde de manhã já começou falando das promessas que Deus vai cumprir na nossa vida, e não vai faltar, não vai falhar mesmo, amém? Ora por esse irmão que ele passa muitas lutas, dificuldades, não é? Como todos nós passamos, mas ora, irmãos, porque não é fácil, não é? Deus o chamou, mas o capacitou também. Fiel é aquele que chama e não é levantado por homens, mas levantado por Deus, amém? E se quando você ora, Deus abençoa a sua vida e também te fortalece. Aleluia. Vamos estender a mão aqui. Pai querido, nesta manhã nós queremos te agradecer pela vida do presbítero, Senhor Ademir, pela vida do apóstolo, Senhor, que hoje pode estar aqui, o apóstolo Fábio. Senhor, como é bom guardar essas fotos e rever, porque desde o dia que eu ouvi que ele estava nos caminhos do Senhor, eu lembro que eu fui buscar aqueles vídeos, Pai, e até de uma maneira que eu estou lembrando agora aqui, apareceu no meu celular, com tantas fotos que tem, Senhor, tanta galeria cheia lá, e eu vi quando o Espírito Santo cumpre as promessas, como cumpre na vida do presbítero também aqui, Ademir, Senhor. Tem uma história, tem tudo, Senhor, eu não conheço a vida dele, mas eu sei que o Senhor o chamou, o Senhor abençoa a vida dele, dê graça, o Senhor abençoa a vida do Fábio, Pai, da sua esposa, o seu casamento, Pai, o seu ministério, o ministério de cada um deles, Pai, a igreja, Senhor,
tudo, meu Deus, multiplica, cresce, Pai. Abençoa, meu Deus amado, nas provisões que eles necessitam, Pai. Eu declaro portas abertas nesta manhã, pela palavra que Ele trouxe aqui, Senhor amado, de libertação, de salvação, de cura. Como o Senhor, meu Deus, usou Ele nesta manhã e nos faz lembrar da Tua palavra, Senhor, que o Senhor, Ele nos tira da escravidão do pecado. E quando nós estamos livres da escravidão do pecado, nós enfrentamos as lutas, Pai. O Senhor não nos livra do vale da sombra da morte nem do deserto, mas o Senhor cuida de nós no vale da sombra da morte e nos livra assim dos perigos que há, porque a palavra do Senhor, como foi dito, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos de Deus são muito mais elevados, e o que o Senhor permite nesta vida, meu Deus amado, é para crescimento. Foi como Ele falou, essas pedras que atiraram, Senhor, foram para crescimento daquela mulher, e ela foi bem-aventurada, Pai, porque ela seguiu Jesus, adorou o Senhor. Cada vez que a gente ouve essas palavras, Pai, mesmo que elas são muito conhecidas, meu Deus, cada vez eu aprendo mais, nós aprendemos mais, e é verdade, Senhor, como aquela mulher te adorou, e assim está o teu servo, Pai. Cada vez mais o Senhor vai ouvir a oração deles aqui, Pai, de cada um, Senhor, pois eu declaro bênção nessas mãos, Pai, prosperidade, abundância, Senhor, a unção, o poder que o Senhor já tem derramado sobre eles e deu para que eles alcancem vida, pastoreiem vidas, cuide de vidas, Pai, e passe, Pai, dando glória ao Senhor, com fortalecimento, Pai, em tudo que o inimigo usa para querer dividir a igreja, tudo que o inimigo usa para se levantar dentro da igreja, Senhor, porque todo espírito satanista e todo mal seja repreendido da igreja do Senhor Jesus Cristo, desta obra, de cada obra da igreja, Pai, ela não prevalecerá, porque vidas, meu Deus amado, estão aqui para adorar ao Senhor, meu Deus, ser curadas, tocadas, Pai, e eu ministro na vida deles esta bênção, Pai, esta união, esta graça sobre o seu ministério, Pai, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a saúde física e emocional e espiritual, em nome de Jesus, Pai. Somos gratos por recebê-los nesta manhã, por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, pela vida deles, e assim vamos caminhar, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Aplauda o Senhor bem forte.